Você já percebeu que pode estar fazendo tudo certo externamente, trabalhando duro, seguindo conselhos financeiros, orando fervorosamente, mas sua vida financeira continua caótica, porque ninguém nunca te ensinou que existe uma frase específica que, quando mantida silenciosamente na consciência como uma semente no solo escuro, reorganiza toda a estrutura invisível que sustenta suas finanças, sem que você precise forçar, lutar ou sequer entender como está acontecendo? Não responda agora. Apenas continue aqui comigo. Existe um mistério profundo sobre a natureza da reorganização que transcende completamente a ação externa. Catherine Ponder passou décadas estudando por que algumas pessoas conseguem transformar vidas financeiras caóticas em vidas financeiras ordenadas sem esforço visível dramático, enquanto outras lutam anos fazendo todos os movimentos certos no mundo material, mas permanecem em desordem perpétua. E ela descobriu algo extraordinário. A verdadeira reorganização financeira não acontece através de planilhas, orçamentos ou disciplina férrea, embora essas coisas tenham seu lugar. A reorganização verdadeira acontece primeiro no reino invisível da consciência, através de uma frase específica que você mantém silenciosamente como verdade constante, permitindo que ela trabalhe nas profundezas do seu ser, reorganizando padrões energéticos que então se manifestam como ordem material. Enquanto escuta essas palavras, se inscreva. Talvez esta revelação tenha chegado no momento exato em que você estava cansado de forçar mudanças externas que nunca se sustentam e está pronto para permitir que a transformação verdadeira aconteça de dentro para fora. O que vou compartilhar hoje vai contra tudo que a cultura moderna ensina sobre mudança. Vamos contra a mentalidade de faça acontecer, contra a glorificação do esforço visível, contra a crença de que se você não está fazendo algo dramaticamente diferente externamente, nada está mudando. Porque a verdade espiritual é que as mudanças mais profundas e permanentes acontecem primeiro em silêncio, no invisível, na quietude da consciência reorganizando-se antes de qualquer ação externa acontecer. Durante toda a sua vida, você provavelmente foi ensinado que mudança financeira requer ação dramática, cortar gastos drasticamente, trabalhar mais horas, fazer orçamentos complexos, sacrificar-se visivelmente. E você pode ter tentado tudo isso com sinceridade e determinação apenas para descobrir que a mudança não se sustenta. Você volta aos padrões antigos. O caos retorna. E você conclui que há algo fundamentalmente errado com você, que você não tem disciplina ou força de vontade suficiente. Mas Catherine Ponder descobriu que o problema não é falta de disciplina. O problema é que você está tentando reorganizar de fora para dentro, quando a única reorganização que realmente funciona acontece de dentro para fora. Você está tentando forçar ordem no mundo material quando a desordem está sendo constantemente recriada por padrões desorganizados na sua consciência. É como tentar manter a superfície de um lago calma enquanto há turbulência nas profundezas. Não importa quantas vezes você alise a superfície, a turbulência profunda continuará criando ondas. A frase que vou revelar hoje não exige que você faça nada externamente diferente imediatamente. Não exige orçamentos elaborados, não exige sacrifícios dramáticos, não exige mudanças de comportamento forçadas. O que ela exige é que você a mantenha silenciosamente como verdade constante na sua consciência, que você retorne a ela repetidamente ao longo do dia, que você permita que ela trabalhe nas profundezas invisíveis onde a verdadeira reorganização acontece. E aqui está o que é extraordinário. Quando você faz isso, quando você mantém esta frase silenciosamente como verdade viva, decisões externas começam a mudar naturalmente. Você não força as mudanças. Elas simplesmente emergem de uma consciência reorganizada. Você descobre que está fazendo escolhas financeiras diferentes sem esforço consciente. Você percebe que o caos está diminuindo sem que você tenha implementado nenhum sistema complexo.
A ordem está se estabelecendo por si mesma, crescendo de dentro para fora como planta crescendo de semente invisível. Observe qual parte dessa revelação está provocando alívio em você agora. Talvez você esteja cansado de tentar forçar mudança. Talvez você tenha falhado tantas vezes em implementar orçamentos rígidos que perdeu a fé em si mesmo. Talvez você esteja pronto para uma abordagem completamente diferente. Uma que trabalha com a natureza da consciência em vez de contra ela. Catherine Ponder ensinou que ordem é o primeiro princípio de manifestação. Antes que a abundância possa fluir sustentavelmente, antes que prosperidade possa se estabelecer permanentemente, precisa haver ordem. Mas a maioria das pessoas tenta criar ordem externamente através de controle rígido, o que cria resistência e eventualmente colapsa. A ordem verdadeira não é imposta de fora, é emanada de dentro. É a organização natural que emerge quando a consciência está alinhada com princípios espirituais de harmonia divina. E existe uma frase específica que, quando mantida silenciosamente na consciência, alinha você com esses princípios de harmonia divina. Uma frase que não grita, não força, não exige, mas trabalha silenciosamente como levedura em massa, como semente sob o solo, como corrente invisível, reorganizando tudo de dentro para fora. Antes de revelar essa frase, preciso que você compreenda a diferença entre mudança forçada e transformação orgânica. Mudança forçada acontece quando você usa força de vontade para fazer algo diferente do que você naturalmente faria. Você quer gastar, mas se força a não gastar. Você quer ignorar suas finanças, mas se força a olhar. Essa abordagem funciona temporariamente, mas é exaustiva e insustentável. Eventualmente, a força de vontade se esgota e você volta aos padrões antigos. Transformação orgânica acontece quando sua consciência muda tão fundamentalmente que você naturalmente faz escolhas diferentes sem sentir que está se forçando. Você não quer gastar frivolamente porque sua consciência reorganizada não ressoa mais com desperdício. Você naturalmente presta atenção às suas finanças porque uma consciência organizada não consegue ignorar o que precisa de atenção. Não é esforço, é fluxo natural de uma consciência transformada. A frase que vou revelar cria transformação orgânica, não mudança forçada. Ela trabalha nas profundezas da sua consciência, reorganizando padrões fundamentais, dissolvendo crenças caóticas, estabelecendo verdades ordenadas. E dessa reorganização profunda, mudanças externas emergem naturalmente, sem esforço, sustentavelmente. Deixe-me te contar sobre uma mulher brasileira que Catherine Ponder conheceu em seus anos finais de ensino. Essa mulher tinha uma vida financeira em caos total. Contas atrasadas, dívidas crescentes, gastos impulsivos, completa desorganização. Ela tentou de tudo. Fez orçamentos que não seguiu. Cortou cartões de crédito que substituiu. Prometeu a si mesma 1000 vezes que mudaria, mas nunca sustentava a mudança além de algumas semanas. Catherine não lhe deu mais um orçamento para seguir. Não lhe deu mais regras para obedecer. Ela lhe deu apenas uma frase e instruções simples. Mantenha esta frase silenciosamente na sua consciência. Retorne a ela centenas de vezes por dia. Permita que ela trabalhe em você sem forçar mudanças externas. A mulher, desesperada o suficiente para tentar qualquer coisa, seguiu as instruções. Por semanas, nada mudou externamente. Ela ainda gastava impulsivamente. Suas contas ainda estavam em desordem. Mas ela mantinha a frase silenciosamente, retornava a ela constantemente. E então, gradualmente, quase imperceptivelmente, coisas começaram a mudar. Ela se pegou pausando antes de compras impulsivas, sem ter decidido conscientemente fazer isso. Ela se descobriu organizando papéis financeiros sem ter planejado fazê-lo. Pequenas mudanças que emergiram naturalmente, não por força, mas por transformação. 6 meses depois, sua vida financeira estava irreconhecível. Contas em dia,
dívidas em processo de quitação organizada, poupança começando a crescer. E quando Catherine perguntou como ela conseguiu, a mulher disse: "Eu não sei. Eu apenas mantive aquela frase silenciosamente e, de alguma forma, tudo começou a se reorganizar sozinho. Eu parei de lutar e a ordem simplesmente aconteceu." Essa história revela uma verdade profunda. Quando você tenta reorganizar suas finanças através de força, você cria resistência. Mas quando você permite que a reorganização aconteça de dentro através de uma verdade mantida silenciosamente, a transformação flui naturalmente. Você não está mais lutando contra si mesmo. Você está cooperando com as leis espirituais de ordem e harmonia. Se alguma palavra que eu compartilhei até agora está ressoando profundamente em você, apenas guarde. Permita que ela comece a preparar o solo da sua consciência para receber a semente que será plantada. Agora vou começar a revelar as camadas dessa frase, mas quero que você compreenda que não é sobre repetição mecânica. É sobre absorção profunda, sobre permitir que a verdade expressada pelas palavras penetre em você, sobre carregar essa verdade silenciosamente como presença constante na sua consciência enquanto você vive seu dia. A primeira palavra da frase é ordem. Não caos, não confusão, mas ordem. Quando você diz essa palavra, você está reconhecendo que ordem é o estado natural divino, não algo que você precisa criar através de esforço sobre-humano, mas algo que já existe no reino espiritual, esperando para se manifestar no reino material através da sua consciência alinhada. A segunda palavra é divina. Isso é crucial. Não é ordem humana imposta através de controle rígido. É ordem divina que flui naturalmente quando você está alinhado com princípios espirituais. Ordem divina não é rígida, é harmoniosa. Não é sufocante, é libertadora. Não é imposta de fora, é emanada de dentro. A terceira palavra é estabelece-se. Tempo presente reflexivo. Isso reconhece que ordem não é algo que você faz acontecer através de força. É algo que acontece por si mesmo quando as condições corretas estão presentes. Como uma semente germina quando há solo fértil, água e luz, ordem divina se estabelece quando há consciência receptiva, verdade mantida silenciosamente e confiança no processo invisível. A quarta palavra é agora. Não no futuro, não depois que você fizer mais esforço, mas agora, neste momento presente. No reino espiritual, onde a verdadeira manifestação se origina, a ordem divina já está se estabelecendo. Você está apenas reconhecendo essa verdade, alinhando-se com ela, permitindo que ela se manifeste também no reino material. E as últimas 3 palavras completam a frase com poder extraordinário. Em minha vida. Não na vida de outros, não teoricamente, mas especificamente na sua vida, nas suas finanças, na sua experiência material. Você está reclamando essa verdade universal como realidade pessoal. A frase completa é: ordem divina, estabelece-se agora em minha vida. Respire profundamente e permita que essas palavras ressoem em você. Não apenas na mente, mas no corpo, no coração, na essência do seu ser. Sinta a vibração delas, sinta o alívio que vem de não precisar forçar, controlar, lutar. Sinta a paz de confiar que ordem divina já está trabalhando silenciosamente, reorganizando tudo de dentro para fora. Esta frase não promete mudança instantânea dramática. Não promete que amanhã suas finanças estarão perfeitamente organizadas. O que ela promete é que, ao mantê-la silenciosamente como verdade constante, você permite que um processo profundo de reorganização aconteça nas fundações invisíveis da sua vida financeira. E dessa reorganização fundamental, ordem material emerge naturalmente, organicamente, permanentemente. Mas compreender a frase intelectualmente não é suficiente. Você precisa praticá-la de uma forma específica para que ela penetre profundamente o suficiente para fazer o trabalho de reorganização. E a prática não é o que você esperaria. Não é repetição em voz alta centenas de vezes. Não é escrita repetitiva.
É algo mais sutil, mais profundo, mais poderoso. A prática é esta. Ao longo do dia, centenas de vezes, sempre que você lembrar, apenas sussurre mentalmente a frase uma vez e então solte. Ordem divina estabelece-se agora em minha vida. E solte. Não se apegue a ela. Não tente sentir se está funcionando. Apenas plante a semente silenciosamente e confie que ela está germinando no invisível. Quando você acorda de manhã, antes de sair da cama, ordem divina estabelece-se agora em minha vida. Quando você está tomando café, ordem divina estabelece-se agora em minha vida. Quando você vê uma conta que precisa pagar, ordem divina estabelece-se agora em minha vida. Quando você está tentado a gastar impulsivamente, ordem divina estabelece-se agora em minha vida. Quando você sente ansiedade sobre dinheiro, ordem divina estabelece-se agora em minha vida. Observe que você não está forçando nada a acontecer. Você está apenas mantendo a verdade silenciosamente, plantando a semente repetidamente, confiando que no invisível a reorganização está acontecendo. É como regar uma planta sob o solo. Você não vê a raiz crescendo, mas você confia que cada vez que você rega, o crescimento está acontecendo no invisível. Catherine Ponder descobriu que pessoas que praticavam essa abordagem de manter uma verdade silenciosamente em vez de forçar mudanças externas tinham transformações muito mais profundas e permanentes. Porque elas não estavam apenas mudando comportamento superficial. Estavam transformando consciência fundamental. E consciência transformada cria comportamento transformado automaticamente. Nos primeiros dias ou semanas, você pode não ver mudanças óbvias. Continue. Você está trabalhando com forças invisíveis que operam em seu próprio tempo. Você está permitindo que reorganização aconteça nas fundações antes de se manifestar na superfície. Confie no processo. A ordem divina está se estabelecendo agora mesmo, enquanto você mantém essa verdade silenciosamente, você apenas ainda não vê a evidência material completa. E então, gradualmente, você começa a notar coisas. Você se pega fazendo uma escolha financeira diferente sem ter pensado sobre isso. Você descobre que organizou algo que estava em caos sem ter planejado fazê-lo. Você percebe que a ansiedade sobre dinheiro diminuiu sem que você tenha trabalhado diretamente nela. Pequenos sinais de que a reorganização silenciosa está começando a emergir para a superfície. Algumas pessoas relatam que, de repente, têm clareza sobre uma dívida que estavam evitando e sabem exatamente como lidar com ela. Outras relatam que naturalmente param de gastar em coisas que não precisam sem sentir privação. Outras descobrem que começam a manter registros financeiros sem esforço, onde antes era impossível sustentá-los. Cada pessoa experiencia a emergência da ordem de forma única, mas o padrão é sempre o mesmo: mudanças naturais emergindo de consciência reorganizada. Observe agora se alguma parte de você está resistindo a esta simplicidade. Talvez você esteja pensando, mas eu preciso de ações concretas, não apenas uma frase. Essa resistência é compreensível. Você foi condicionado a acreditar que mudança real requer esforço visível dramático. Mas considere que talvez décadas de esforço visível dramático não funcionaram porque você estava tentando mudar o efeito sem transformar a causa. A causa da desordem financeira não está nas ações externas, embora elas sejam manifestação visível. A causa está na consciência desorganizada, no caos interno, nos padrões de pensamento que criam caos material. E você não pode reorganizar consciência através de força. Você reorganiza a consciência através de verdade mantida silenciosamente, até que ela se torne mais real para você que o caos visível. É exatamente porque essa abordagem parece tão simples, tão sutil, tão invisível, que a maioria das pessoas nunca a tenta seriamente. Elas querem algo mais dramático, mais visivelmente impressionante. Mas os mestres espirituais sempre souberam que as transformações mais profundas acontecem em silêncio,
no invisível, através de verdades mantidas constantemente até que elas reorganizem a própria estrutura da consciência. Agora vou te ensinar um decreto mais completo que você pode usar pela manhã e à noite para aprofundar o trabalho da frase silenciosa. Este decreto não substitui a prática de manter a frase silenciosamente ao longo do dia. É um complemento que estabelece intenção consciente e reafirma a verdade de forma mais elaborada. Respire profundamente 3 vezes e pronuncie com convicção serena. Ordem divina estabelece-se agora em minha vida. Eu libero completamente a necessidade de controlar rigidamente. Eu libero o caos que criei através de luta e força. Eu permito que a inteligência divina reorganize minhas finanças de dentro para fora. Eu confio no processo invisível que está acontecendo agora mesmo enquanto eu falo. Eu não preciso ver toda a evidência imediatamente. Eu sei que no reino espiritual, onde toda manifestação se origina, ordem perfeita já está estabelecida. E conforme eu mantenho essa verdade silenciosamente, ela se manifesta progressivamente no reino material. Minhas contas se organizam, meus gastos se harmonizam, minhas decisões financeiras se alinham com sabedoria divina. Não através de luta, mas através de permissão consciente. Não através de força, mas através de fluxo natural. Ordem divina estabelece-se agora em minha vida financeira. E assim é. Amém. Permaneça em silêncio por alguns momentos após esse decreto e sinta a verdade dele querendo penetrar mais profundamente. Você está abrindo espaço para que a reorganização aconteça. Você está soltando o aperto do controle e confiando em algo maior que sua força de vontade limitada. Catherine ensinou que uma das razões principais pelas quais pessoas permanecem em caos financeiro é porque elas têm medo de soltar o controle. Elas acreditam que se não estiverem constantemente controlando, lutando, forçando, tudo vai desmoronar completamente. Mas a verdade é que esse controle desesperado é o que cria e perpetua o caos. Verdadeira ordem emerge quando você solta o controle rígido e confia na ordem divina para se estabelecer naturalmente. Isso não significa irresponsabilidade. Não significa ignorar suas finanças. Significa mudar de consciência de controle ansioso para consciência de administração confiante. Você ainda toma ações necessárias, mas de um lugar de paz e confiança em vez de desespero e medo. E ações tomadas desse lugar são muito mais efetivas. Deixe-me compartilhar agora como essa prática funciona especificamente com diferentes aspectos de caos financeiro. Se você tem dívidas em desordem, não saber quanto deve ou para quem, em vez de entrar em pânico e tentar forçar organização que você não consegue sustentar, você mantém silenciosamente. Ordem divina estabelece-se agora em minha vida. E você confia que clareza virá, que você será guiado para os passos certos, que a organização emergirá naturalmente. E o que acontece é que de repente você tem um momento de clareza, onde você sabe exatamente o que fazer primeiro. Ou você encontra um papel que não conseguia achar. Ou alguém oferece ajuda inesperada. Pequenos movimentos de ordem divina se manifestando materialmente porque você criou espaço para isso através da verdade mantida silenciosamente. Se você tem padrão de gastar impulsivamente, criando caos através de compras não planejadas, em vez de tentar criar regras rígidas que você quebra e então se sente culpado, você mantém silenciosamente. Ordem divina estabelece-se agora em minha vida. E você confia que impulsos desorganizados diminuirão naturalmente conforme sua consciência se reorganiza. E o que acontece é que você descobre que antes de comprar algo, você naturalmente pausa. Não porque você está se forçando, mas porque uma consciência reorganizada não ressoa mais com o caos de compras impulsivas. O desejo diminui naturalmente. A clareza sobre o que você realmente precisa aumenta organicamente. Se você tem papéis financeiros espalhados em caos, sem sistema, sem organização, em vez de se forçar a passar um fim de semana inteiro organizando tudo sabendo que voltará ao caos em semanas, você mantém silenciosamente.
Ordem divina estabelece-se agora em minha vida. E você confia que ordem emergirá no timing perfeito. E o que acontece é que você se pega naturalmente, organizando um pouco aqui, um pouco ali, sem sensação de esforço. Pequenos atos de organização que emergem naturalmente de consciência reorganizada. E conforme você continua mantendo a frase silenciosamente, esses pequenos atos se acumulam em transformação completa. Observe qual área específica de caos financeiro você identifica na sua vida. Dívidas desorganizadas? Gastos impulsivos? Papéis em desordem? Falta de clareza sobre sua situação real? Identifique a área e então pratique aplicar a frase especificamente a ela. Ordem divina estabelece-se agora em área específica da minha vida financeira. E então solte. Confie. Permita. Não tente forçar como a reorganização vai acontecer. Não tente controlar o processo. Você plantou a semente, agora deixe a inteligência divina fazer o trabalho de germinação no invisível. Catherine frequentemente usava a analogia do jardineiro para explicar esse processo. O jardineiro planta a semente, rega, garante que há luz solar, e então confia no processo invisível de germinação e crescimento. O jardineiro não desenterra a semente todos os dias para verificar se está crescendo. Ele confia. E no tempo certo, a planta emerge. Da mesma forma, você planta a semente da verdade silenciosamente centenas de vezes por dia. Ordem divina estabelece-se agora em minha vida. Você rega essa semente retornando a frase constantemente. Você garante que há luz espiritual mantendo fé no processo. E então você confia. No tempo perfeito, a ordem material emergirá completamente formada. Agora quero abordar algo crucial. O que fazer quando o caos parece piorar temporariamente depois que você começa essa prática? Isso acontece às vezes. Você começa a manter a frase silenciosamente e, de repente, coisas que estavam escondidas no caos vêm à superfície. Uma dívida que você tinha esquecido. Uma situação financeira que estava ignorando. Um padrão destrutivo que estava negando. Não entre em pânico. Isso não significa que a prática não está funcionando. Significa que está funcionando. Ordem divina está trazendo à luz o que estava escondido para que possa ser tratado. É como quando você começa a limpar uma casa em profunda desordem e parece que está ficando pior antes de melhorar porque você está tirando tudo de lugares escondidos para reorganizar adequadamente. Quando isso acontecer, mantenha a frase ainda mais consistentemente. Ordem divina estabelece-se agora em minha vida. Confie que o que está sendo revelado para ser curado, reorganizado, resolvido. Não é colapso, é reorganização necessária. Continue confiando no processo. E aqui está algo poderoso que você pode adicionar quando enfrenta um desafio financeiro específico, enquanto pratica a reorganização silenciosa. Em vez de entrar em modo de pânico e controle desesperado, você pausa, respira e declara: Ordem divina estabelece-se agora nesta situação específica. Eu confio que a solução perfeita está emergindo no timing perfeito. Eu permito que a inteligência divina me guie para ações certas. E então, você age guiado por intuição em vez de desespero. As ações que você toma de um lugar de confiança em ordem divina são muito mais efetivas que ações tomadas de lugar de pânico caótico. Você pode fazer exatamente a mesma coisa externamente, mas a energia por trás é completamente diferente, e a energia determina o resultado tanto quanto a ação. Algumas pessoas gostam de manter um diário simples, onde anotam pequenas evidências de ordem emergindo. Hoje organizei aquele papel que estava há meses em desordem. Hoje pausei antes de uma compra impulsiva. Hoje tive clareza sobre um próximo passo com aquela dívida. Esses registros fortalecem fé ao longo do tempo, mostrando que a reorganização silenciosa está realmente acontecendo. Observe se você está sentindo uma mudança na forma como você percebe suas finanças agora.
talvez menos ansiedade, mais confiança de que algo está acontecendo, mesmo que você não veja completamente ainda. Essa mudança de percepção é evidência de que a consciência está se reorganizando. Agora vou compartilhar um decreto noturno específico que sela o trabalho do dia e programa a continuação da reorganização durante o sono. Antes de dormir, depois de revisar brevemente seu dia, pronuncie com paz profunda: durante esta noite, enquanto meu corpo descansa, a reorganização silenciosa continua. Ordem divina trabalha nas profundezas da minha consciência, dissolvendo padrões caóticos, estabelecendo fundações de harmonia. Amanhã acordo em consciência ainda mais reorganizada. Dia a dia, a transformação se aprofunda. Semana a semana, a ordem se manifesta mais completamente. Eu confio neste processo invisível. Eu confio nesta reorganização silenciosa. Ordem divina estabelece-se agora em minha vida. Boas mudanças estão acontecendo mesmo enquanto durmo. E assim é. Amém. Esse decreto noturno é poderoso porque seu subconsciente permanece ativo durante o sono, e ele continuará trabalhando com as verdades que você plantou. Você está programando reorganização contínua, não apenas durante vigília consciente, mas 24 horas por dia. Catherine tinha uma aluna que praticou essa abordagem de reorganização silenciosa por 3 meses antes de ver transformação completa. Durante os primeiros 2 meses, ela questionava constantemente se estava funcionando. As mudanças eram tão sutis, tão graduais, que ela duvidava. Mas ela continuou porque não tinha nada a perder e a prática era simples o suficiente para manter. No 3º mês, ela olhou para trás e ficou chocada. Suas contas estavam todas em dia pela primeira vez em anos. Ela tinha começado uma poupança pequena, mas consistente. Seus papéis financeiros estavam organizados. Ela não estava gastando impulsivamente. E ela não lembrava de ter feito esforço dramático para fazer isso acontecer. Tinha simplesmente emergido naturalmente de manter aquela frase silenciosamente centenas de vezes por dia. Quando Catherine perguntou qual tinha sido o momento decisivo, a aluna pensou e disse: "Não houve um momento. Foi como acordar um dia e perceber que a árvore que você plantou como semente já estava alta sem você notar o crescimento diário. A reorganização aconteceu tão gradual e naturalmente que não houve drama, apenas transformação silenciosa constante. Essa é a natureza da verdadeira transformação. Não é dramática, não é espetacular, é silenciosa, gradual, orgânica, como árvore crescendo, como maré subindo, como amanhecer iluminando o céu. Você não vê acontecendo momento a momento, mas quando você olha ao longo do tempo, a mudança é inegável. Por isso, a prática requer paciência, requer fé, requer confiança de que algo está acontecendo no invisível, mesmo quando você não vê evidência completa ainda. Você está trabalhando com leis espirituais que operam em seu próprio tempo, não no tempo da ansiedade humana por resultados instantâneos. Comprometa-se a praticar por pelo menos 90 dias antes de julgar completamente a eficácia. 90 dias de manter a frase silenciosamente centenas de vezes por dia. 90 dias de confiar no processo invisível. 90 dias de permitir em vez de forçar. No fim desse período, olhe para trás honestamente e veja o que mudou. Se essas palavras despertaram algo profundo em você, se você está cansado de lutar e pronto para permitir que reorganização aconteça silenciosamente, de dentro para fora, se você está comprometido a manter essa verdade simples, mas poderosa, como prática constante, escreva nos comentários: provisão divina. Esse gesto sela sua intenção e ativa ainda mais poderosamente o processo de reorganização na sua vida financeira. E se você quer continuar essa jornada de transformação através de verdades espirituais mantidas silenciosamente, se você quer aprender mais sobre como consciência cria realidade material de formas sutis mas profundas, inscreva-se neste canal e ative as notificações.
porque essa é apenas uma porta de entrada para mistérios mais profundos de como o invisível governa o visível. Que você nunca mais lute desesperadamente para controlar o que não pode ser controlado através de força. Que você confie na reorganização silenciosa que está acontecendo quando você mantém verdade divina constantemente. Que ordem divina se estabeleça completamente em cada área da sua vida financeira, não através do seu esforço, mas através da sua permissão consciente. Que você viva sempre na paz de saber que algo maior que você está reorganizando tudo perfeitamente no seu próprio tempo. Ordem divina estabelece-se agora em sua vida. Mantenha isso silenciosamente. Confie nisso profundamente. Permita isso completamente. A reorganização já começou.